Este programa é livre para todos os públicos. Olá, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, prosseguindo em nosso estudo sobre a história da Igreja. A história da nossa mãe Igreja, e que está neste momento exatamente no centro da Europa, vivendo aquele período pós-Revolução Francesa, onde apareceram então o liberalismo, ao lado do ultramontanismo. O ultramontanismo era de cunho conservador, e o liberalismo era um cunho aberto, era uma visão para o futuro, parecia uma novidade na época. No entanto, esse liberalismo avançou longe demais, queria liberdade de tudo, inclusive liberdade de consciência, liberdade de culto, liberdade de imprensa, liberdade de tudo. Então a Igreja começou a travar, e o Papa Gregório XVI lançou a encíclica Mirare Vos, condenando o liberalismo, e depois a Singulare Vos, condenando e excomungando Lamennais, um dos expoentes do liberalismo francês. Bom, com isto parecia superado o liberalismo, mas foi a partir de então que ele começa a se organizar em toda a Europa. Esta bandeira que vai levar à unificação alemã e à unificação italiana, com a supressão do Estado Pontifício. Aqui nós vamos entrar agora no período do pontificado do grande Papa Pio IX. Eu digo grande porque ele foi o mais longo pontificado até hoje. Começou em 1846 e terminou em 1878, com 32 anos de papado. Quando Mastai Ferretti, Giovanni di Mastai Ferretti, foi eleito Papa em 1846 como liberal. Ele era uma oposição velada, mas assim, muito forte ao Papa anterior, Gregório XVI. Parecia que agora estava um liberal no poder. Inicialmente distinguiu-se muito pela piedade e pelo zelo pastoral. Incentivou muito as devoções populares, a espiritualidade do clero diocesano, a espiritualidade da vida religiosa, do laicato. Queria em toda parte apoiar todas as iniciativas espirituais, fazer como que uma conversão do mundo para Deus. Dedicou-se a proteger a Igreja de toda forma, elevando enormemente o prestígio da Igreja. Não percebia, no entanto, que a postura dele, pessoalmente a favor do liberalismo e liberal, que isto tudo poderia levar a um suicídio do papado ou do Estado Pontifício. O Papa não estava conseguindo ver que por trás de tudo isso estavam as ideias de unificação alemã e unificação italiana. E para haver unificação italiana, teríamos que perder o Estado Pontifício. E o Papa percebeu isso concretamente apenas em 1848, portanto, 2 anos depois da sua eleição. Nesta ocasião, os liberais italianos invadiram o Estado Pontifício e na luta veio a morrer Pellegrino Rossi, nada mais do que o chefe da Guarda Pontifícia. Ora, na morte do chefe da Guarda Pontifícia, o Papa teve que sair do Vaticano e buscou o exílio em Gaeta, fora do Estado Pontifício
no reino de Nápoles, apenas a 100 quilômetros de Roma, mas lá em Gaeta ele estava dentro do reino de Nápoles. E ali o Papa Pio IX passou 16 meses, deixando em Roma o cardeal Antonelli como o seu representante legítimo e governando a igreja. O Papa apenas conversava através de recados, através de cartas, através de comunicação, naturalmente naquele tempo muito mais difícil, mas subia e descia sempre algum serviçal da Cúria Romana, entrava em contato direto com o Papa que estava em Gaeta e o seu delegado, que era o cardeal Antonelli, que estava em Roma. Então, durante 16 meses, foi esta situação. Depois disso, ele vai deixando o seu liberalismo de lado, o Papa vai se convertendo e vai se tornando um intransigente apoiador de uma ideia conservadora, antiliberal. E quem realmente liberta o Papa do exílio é Napoleão III da França, que então lhe envia tropas para proteger Roma e o Estado Pontifício. Portanto, é a França agora, conservadora de Napoleão III, que manda as tropas necessárias para que o Papa pudesse regressar à sede em Roma e pudesse ter uma certa segurança dentro do Estado Pontifício. Do ponto de vista da história, se diz normalmente que o Papa ganha, então, a partir de 1850, mais 20 anos de sobrevida. Isto é, uma situação já insustentável. Por quê? Porque na Itália tudo estava pronto para a unificação italiana. Era o ideal desejado por todo o povo. Todos os leigos, todos os políticos, todos queriam a unificação da Itália. Fazer da Itália um grande país. Toda aquela bota um país. No entanto, por enquanto nada acontece, porque as tropas francesas estavam aí guardando tudo e retardando a unificação, que aos olhos de todos parecia inevitável. O Papa dedicava-se, enquanto isso, a agendas puramente religiosas, especialmente a religião. Em 1854, proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Depois já foi começando a preparar o Concílio Vaticano I. O Concílio Vaticano I, que é o grande acontecimento de 1870. Mas, enquanto isso, a unificação da Itália era um anseio de todo o povo. Então, em 1870, quando realmente acontece a unificação alemã e Bismarck, que é um luterano, assume a Alemanha e avança, inclusive sobre os estados da França, assumindo também a parte esquerda do rio Reno, o Reno que anda em direção à Holanda, então toda a parte esquerda era da França, desde a Revolução Francesa era da França, agora não. A Prússia assume essa parte também e Bismarck incorpora isso dentro da Alemanha. Então o que acontece? A França recolhe suas tropas. Napoleão III chama as tropas francesas que estavam em Roma e estavam no Estado Pontifício para ajudar a combater as pretensões de Bismarck. Ora, apenas em 20 de junho de 1870, as tropas francesas saem da Itália e saem de Roma, deixam o Estado Pontifício desguarnecido e apenas 3 meses depois, já a 20 de setembro
de 1870, as tropas de Cavour e Garibaldi, vêm vindo do norte da Itália, onde já tinham declarado a independência da Itália, invadem Roma, anexando-a ao novo reino da Itália e proclamando Roma a capital da Itália. Ora, este fato extremamente relevante fez com que o Concílio Vaticano I, em andamento em Roma, fosse totalmente interrompido e acabou assim melancolicamente. Papa Pio IX não aceita essa nova situação de forma alguma e passa então a chamar-se de prisioneiro do Vaticano. Mas a unificação da Itália acontece, todos a reconhecem, o povo vibra com isso, o povo até na cidade de Roma vibra, todos ficam contentes e não há mais o que fazer. Roma passa a ser simplesmente a capital da Itália. E tudo aquilo que era o seu país, o Estado Pontifício, incorporado no reino da Itália. E a Itália, como país, como reino, ela passa a possuir todas essas propriedades que até ali eram da igreja, porque eram do governo do Estado Pontifício. E agora tudo isso passa a pertencer para a Itália. Então, a Itália não precisa praticamente construir prédios novos para o Senado, para a Câmara Federal, Câmara dos Estados Deputados, ou também nos municípios no interior. Tudo isso está pronto. Era da igreja e agora passa a ser do Reino da Itália. Vítor Emanuel torna-se o rei, Cavour praticamente o organizador desta Itália moderna. Garibaldi, que ajudou também, vai ser levado para as ilhas e vai cuidar das ilhas, mas de qualquer forma a Itália passa a ser um reino e o primeiro-ministro é que realmente manda em todo o país, também no Estado Pontifício. A igreja perde o seu território. Desça sobre todos vós, também hoje, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.